vida está firmada na fé. A fé aqui é nossa oitava pedra, nosso compromisso de fé. Que o Senhor nos abençoe nesse dia com essa palavra, que Ele possa fazer frutificar a palavra em nosso coração, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler, mas vamos ler, para começar, Hebreus 11, de 1 a 3 e 6. Ora, a fé, pode ver comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Podem sentar. Amados, Deus é Espírito. Amém? E antes da queda, havia uma perfeita interação entre Deus e o homem. O homem foi criado à imagem de Deus, e por mais que se especule como é que era essa relação, como é que era o homem, nós não temos condições de compreender, né, a perfeição que o homem era. A imagem, criado à imagem e semelhança de Deus antes da queda. Será sempre uma coisa inatingível para a nossa mente compreender isso, porque o pecado levou a humanidade a uma queda tão profunda e colocou o homem numa escravidão e numa degradação tão grande, manchou, danificou o HD do homem, ficou danificado esse HD do homem em sua essência. Na essência, nós ficamos danificados por causa do pecado. O pecado agrilhoou o homem, danificou, manchou, entortou. Será que adjetivos nós podemos colocar? Mas acho que todos que denotam que foi estragado nós podemos falar. E até a criação foi atingida com isso. O pecado é tão feio, tão profundo, tão horrível, que se nós tivéssemos uma consciência de pecado, né? E é isso que eu peço ao Senhor, que nos traga essa consciência, que nós possamos ver de forma bem clara, assim, diante dos nossos olhos, o quão horrível é o pecado e quão é abominável para a santidade de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, fomos feitos para ser santos. E o Senhor disse na palavra: sede santos, porque eu sou santo, né? Só numa santidade perfeita nós podemos nos relacionar com Deus. Por isso Jesus veio, né? Por isso Jesus veio. Nós fomos feitos espírito, alma e corpo. Deus é espírito, e havia essa perfeita harmonia com o espírito do homem. Então, o pecado levou à morte espiritual. Nós temos que ter em mente isso, para que possamos falar sobre fé. Que, na verdade, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, tudo que agora o homem tinha de mais concreto passou a vir através dos seus sentidos. Somente dos sentidos. Evidentemente que fomos criados com sentidos também, porque somos espírito, alma e corpo, mas tudo estava em perfeita harmonia com o espírito do homem, que tinha uma perfeita sintonia com o Espírito de Deus. Efésios 2:1 diz que no mundo nós andávamos antes de Cristo. Andamos no mundo nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, isto é, presos, aguilhoados em nossos próprios desejos. Você sabe que é preso no seu próprio desejo, sem poder sair dele.
escravizados por Satanás, mortos nos nossos delitos e pecados. Em Mateus 23, Jesus fala aos fariseus que o mais importante da lei é o juízo, diga o juízo, a misericórdia e a fé. A fé. O juízo, a misericórdia e a fé. O que nós sabemos? Pega o juízo, a misericórdia e a fé. O que sabemos? Primeiro, que estávamos condenados por causa do pecado, julgados, culpados. Essa era a nossa condição. Essa é a condição do homem no mundo, do homem natural que nasce, né, nessa linhagem de Adão. A raça adâmica está condenada, julgada, culpada. Ou julgada, condenada, culpada. E Deus Pai fez recair sobre Jesus o seu juízo. Amém? O juízo de Deus, por causa da condenação nossa, recaiu sobre Jesus. Ele derramou sobre ele toda a justiça. Ele justiçou Jesus em nosso lugar. Ali. E nós sabemos que Jesus cumpriu todo o juízo de Deus. Foi tudo cumprido nele. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldição por nós. Ele se fez pobreza em nosso lugar. Ele foi amaldiçoado para que nós pudéssemos ser abençoados. E agora, nós somos redimidos, absorvidos, salvos pela fé. Isso se concretiza em nossa vida pela fé. O sangue puro de Jesus foi derramado. E esse sangue derramado na cruz do Calvário, diante de Deus, cumpre a justiça de Deus sobre nós, sobre a humanidade. Porque Jesus tomou o nosso lugar. E então, pela fé, nesse sacrifício de Cristo, nessa obra redentora do Senhor, no plano perfeito de Deus para nos resgatar, nós somos absolvidos, somos salvos. Ele fez isso por toda a humanidade. Toda a humanidade tem essa porta aberta, pode entrar por ela. Jesus disse: eu sou a porta. Então todos podem entrar por ela. Mas esse sacrifício lá, na cruz do Calvário, isso que se consolidou no céu, diante do tribunal eterno, só pode ser vivido, só pode ser recebido, só pode se tornar uma realidade na tua vida, na minha vida, na vida de cada um, pela fé. Olha que importância tem a fé. Sem a fé, nós não conseguimos trazer isso para a manifestação à nossa vida. Então, crendo no sacrifício substituto de Jesus, em nosso lugar, é que nós temos acesso à salvação. Isso quer dizer que ela não é automática. Embora Jesus cumpriu esse sacrifício, embora diante do tribunal eterno ele compareceu como cordeiro imolado, que tira o pecado do mundo, ele tira o pecado do mundo, porque ele pagou esse preço da nossa redenção, da nossa justificação. Ele pagou o preço para nos tirar das prisões dos nossos desejos, dos nossos pensamentos e das mãos de Satanás, e de ser enganado pelo mundo, pelas coisas que há no mundo. Então ele diz: não ame o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque as coisas que estão no mundo não agradam a Deus, porque as coisas que estão no mundo é a expressão do
coração de um homem decaído. Jesus pagou o preço para nos tirar de lá. Mas isso, essa substituição, essa verdade, ela só vai ser concretizada em nossa vida, recebendo-a pela fé. Amém? Amém. Então, temos algumas verdades sobre a fé. Romanos 8, de 18 a 25. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando, diga esperando, a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque, o que está escrito no teu livro? Em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência. Diga paciência. Com paciência o esperamos. Essa é uma verdade sobre a fé. Primeiro, em esperança nós somos salvos. A salvação se concretizará com a redenção do nosso corpo. Amém? Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então veja bem, uma vez eu vi essa ilustração de como um negociante chega em uma loja que tem vários vasos, e ele então reserva aquele vaso para ele, e ali é colocado um selo escrito vendido. Esse aqui tem dono. Todos que chegam lá não podem mais comprar aquele vaso, mas um momento ali ele chegará para resgatar a sua propriedade. Aquela propriedade é dele. Assim, nós recebemos o selo da fé. É o selo da fé. É o Espírito Santo da promessa. Estamos selados. Nós somos agora, se temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos selados porque temos dono. Jesus é o nosso dono. E Ele virá para resgatar a sua propriedade. E nós o aguardamos pela que a sua palavra se cumprirá. Paulo disse que esmurra o corpo e reduz a escravidão, porque a nossa liberdade está no Espírito, onde habita o Espírito Santo de Deus. E pela fé nós nos fechamos para tudo quanto é estímulo que o mundo traz para o nosso corpo. Amém. Nós demos a nossa vida ao Senhor. Amém. Nós entregamos, nós ofertamos aquilo que se diz que é vida nesse mundo. Nós rejeitamos, colocamos de lado, anulamos e aguardamos que se manifeste em nós a verdadeira vida quando houver a redenção do nosso corpo. Segunda verdade sobre a fé: o justo viverá da fé. Amém? Amém. O que nos conserva é crer. Diga, o que me conserva
é crer e agir sobre o que cremos. Nós lemos em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, diga prova, das coisas que se não vê. Diga, não vivo pelo que vejo, nem vivo pelo que sinto. Eu vivo pelo que creio. O que é verdade na sua vida? É o que se manifesta pela fé. Isto é a verdade. A palavra de Deus é verdade. O que vai se manifestar pela fé é o que é real. Mais real. As coisas do Espírito do que as coisas que tocamos, do que as coisas que vemos. Qual realidade você quer viver? Essa é uma decisão a ser tomada hoje, no nosso compromisso da 8ª pedra. A fé é esse firme fundamento, é o firme fundamento da esperança que temos, que é uma viva esperança. E a prova do que ainda não estamos vendo. Você não está vendo com os seus olhos físicos, mas você enxerga com os olhos da fé. Amém? Terceira verdade, a fé se solidifica mediante a paciência. Diga paciência. Hebreus 10, 35, 36. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O que há de vir, virá. Você precisa ter paciência para esperar a manifestação. Amém? Porque a verdade se manifestará. Em Lucas 18:8, temos a passagem do juiz iníquo, né? E da viúva, que fica ali batendo para ele fazer justiça. Então Jesus diz ao final: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quanto tempo você está batendo para que uma situação se manifeste, se resolva? Ali ele diz, naquela passagem, que aquela viúva para um homem mau, um juiz iníquo, ela bateu, até que a porta se abriu. Isso o Senhor fala para nós: bata, que a porta vai se abrir, busque, que você vai achar. Mas precisamos de paciência, perseverança. A fé cobra perseverança. A fé cobra paciência de nós. Amém? Amém. Como a água que vai ferver a 100 graus centígrados. E você espera, fica olhando ali. E quando chega em 99, você já fica sem paciência e desliga o fogo. Faltava 1 grau. Faltava 1 grau para você ver a água ferver. E de repente, você apagou o fogo. Ah, já está bom. Paciência, até que se cumpra. Hebreus 6, de 11, 12. Hebreus 6, 11, 12. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Amém? A fé anda colado à paciência, para que possamos herdar as promessas.
Aleluia. Amém. Abraão foi chamado pai da fé, todos nós sabemos que a promessa procede da fé. Amém? Amém. Hebreus 11:6 nós lemos: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que você creia, que aquele que se aproxima de Deus creia, mas não creia circunstancialmente, creia até o fim. Permaneça firmado na paciência da fé. Amém? Amém. E a outra verdade, a fé é provada mediante as crises. Diga, a nossa fé, ela é provada todos os dias, mediante as crises. Nós somos provados mediante as circunstâncias à nossa volta. E quantas vezes nós emitimos palavras contrárias à fé? Faz um exame. Emitimos palavras do que vemos, do que sentimos, e não palavras que sejam conforme a palavra de Deus, a fé em nosso coração. Lucas 8, de 22 a 25, ali nós temos a passagem de Jesus na tempestade, no barco com os discípulos. Jesus apazigua a tempestade, né? E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. Partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Essa pode ser talvez a situação da sua vida agora. Passando pelo mar, passando pelo lago, e nesse meio, olha a tempestade se levantando e enchendo o teu barco de água, né? Parecendo que vai a pique, você está se vendo em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E não é muitas vezes a nossa oração: mestre, onde que você intervém aí, porque está demais. Imagina o povo no Egito com as pragas, né? Foi uma, foi duas, foi três, e nada do faraó se render. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Mas ele olhou e disse uma coisa para eles: onde está a vossa fé? E essa é a pergunta que hoje o Senhor fala para nós: onde está a tua fé? Onde está? Parece que sempre nós precisamos fazer essa pergunta, né? Parece que sempre nós estamos nos fazendo essa pergunta quando somos abalados por circunstâncias adversas. Onde está a minha fé? Onde está a vossa fé? Nos sobrevém o medo, foi o que aconteceu aqui. Vem a insegurança e vem logo a dúvida. Será que Deus está vendo isso? Mas está demorando tanto a acontecer. Onde está a tua fé? Aleluia. Em Lucas 22, 31, 34, Jesus diz a Pedro que ele vai ser provado. Olha que bênção, né? Pedro, olha, Satanás te pediu para ser andar. Na verdade, ele está falando isso sempre conosco. Olha aqui. Se ser andou a Pedro, você acha que não vai ser andar cada um de nós? Satanás nos reclamando para ser andar conosco. Ele anda ao redor buscando uma brecha para entrar. Ele está se andando. E ele tem essa permissão. Ele está no mundo, nós estamos no mundo. Ele está se andando, né? Mas Jesus fala algo tremendo. Que ele já tinha intercedido por ele. Para quê? Para que a fé de Pedro não desfalecesse. Aleluia. Então ouça, Jesus está intercedendo por você e por mim. Ele está intercedendo agora, porque ele está no lugar de intercessor. E ele é o sumo sacerdote. E ele está intercedendo por mim e por você, para que a nossa fé não desfaleça em nenhuma situação adversa. Nós podemos passar por todas as situações, porque em todas as situações nós temos uma promessa tremenda, que haverá o escape. Amém.
Porque Jesus está intercedendo por nós. Amém. Para que a nossa fé seja firme, não desfaleça. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós não estamos sozinhos nisso. E no momento oportuno, de grande tensão, é o próprio Senhor que estende a mão e faz acalmar a tempestade. Naquele momento, eles acordaram o Senhor levantou e disse: para a tempestade. Eu imagino que de repente, se eles não acordassem o Senhor, eles iam naquela tempestade até do outro lado e não ia acontecer nada. Eles estariam seguros. Aonde o Senhor está, nós estamos seguros. Jesus, amém. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Amém. Jesus está no teu barco, Amém. está na tua vida. Amém. Nós estamos seguros. Amém. A fé é que traz essa segurança. Amém? Amém. A fé é uma âncora segura, firme. Aleluia. A fé nos inclina a ter uma atitude. Onde está a tua fé? Veja isso hoje. Onde está a tua fé? Aonde você tem colocado a tua fé? Sobre que se fundamenta a tua fé? Muitos dizem crer em Jesus, mas não é bem centrada a fé em Jesus. Porque a fé se baseia mais naquilo que Ele pode dar do que na sua pessoa. Quando os discípulos acordaram Jesus, eles já tinham uma dúvida no coração. A dúvida já tinha subido no coração. Quando Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, mas ele olhou a tempestade e as ondas, então a dúvida subiu ao coração. Eu não posso fazer isso. Mas Jesus estava ali dizendo: vem. E Ele está nos dizendo: vem. A nossa vida é uma corrida. A nossa vida é um caminho. Jesus é o caminho. É uma estrada que nós temos que percorrer até aquele dia, quando nós encontraremos com Ele. E Ele está olhando para você lá, como um pai dizendo: vem, você pode. Você vai vencer. As tempestades virão, mas não olhe para elas. Ande sobre as águas. Veja como eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Amém. Simplesmente creia. Seja crente. Amém? Amém. Creia. Aleluia. A fé bíblica deve estar fundamentada aonde? Na verdade. Diga, na verdade. A verdade é a pessoa de Jesus, o Salvador. Então vamos considerar 3 pontos. Primeiro, a verdadeira fé requer conhecimento. Diga, conhecimento. Conhecimento de quê? Da verdade. Conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a palavra viva. É essa palavra viva. Amém? Conversando lá atrás, falando sobre a verdade do Evangelho. Como passar o Evangelho, né? Os pontos que precisam ser passados. Então levantou-se uma questão sobre testemunho. Mas aí eu posso não me lembrar disso e dar o meu testemunho. Assim, pois é, mas acontece que a pessoa é salva pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Não é o testemunho que salva. É mesmo. A pessoa não pode ficar crendo no seu testemunho. Ela precisa crer em Jesus. Ela precisa crer na palavra. Ela precisa ouvir a palavra. O seu testemunho é a manifestação concreta da palavra que você recebeu na sua vida. E é a sua palavra que você vai. É a palavra de Deus que você vai passar. Amém. Amém? E a palavra, o que a palavra de Deus fez na sua vida. Mas aquela pessoa precisa ouvir a palavra. E você precisa saber o que a palavra fez na sua vida. Muitas pessoas têm um testemunho. Eu recebi isso, eu recebi aquilo,
Aconteceu, Jesus curou me curou, Jesus me libertou, Jesus entrou na minha casa, me deu o carro, me deu o apartamento. Mas é a palavra. É no seu testemunho que eu vou crer? Que a pessoa vai crer? Que ela vai andar? Aí também tá. Então também quero ele fez isso nele, vai fazer isso para mim. Não é o seu testemunho que salva as pessoas. É o nome de Jesus. Amém. É a palavra do Senhor. E não é sobre o testemunho que nós temos fé. É sobre a palavra de Deus. A sua fé tem que estar alicerçada nas promessas do Senhor. Amém? Amém. Na palavra. Deus disse, meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. A fé perece, ela enfraquece, porque você não sabe a palavra. Você não conhece as promessas, não conhece os mandamentos, não anda sobre os princípios. E quando a tempestade vem, você afunda. Não tem uma fé alicerçada. Jesus é a palavra viva e Ele é o autor da fé. Amém. Aleluia! São as escrituras que atestam de Jesus. Você precisa conhecer as escrituras para falar de um Jesus vivo, de um Senhor vivo, de um Deus vivo, porque o Espírito Santo de Deus vai atestar a palavra de Deus. Amém? Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A fé se enraiza e se fortalece à medida em que se aumenta o conhecimento. Como você vai ter fé em alguém que você não conhece? E nós só conhecemos Jesus pelas Escrituras. Glória a Deus. Amém? Amém. Conhecendo a palavra, e essa palavra se tornando viva em nós. Amém. Glória a Deus. Jesus e a palavra. Isso quer dizer o segundo ponto a considerar: apropriar-se. Diga apropriar-se. O primeiro foi conhecimento das Escrituras. O segundo é apropriar-se dela. Tomar posse. Apropriar significa isso. Tomar posse. Considerar sua. Seu. Apropriar-se das promessas do Senhor. Diga, das promessas do Senhor. Acatar os seus mandamentos. Diga, acatar os seus mandamentos. E aprender os seus princípios. Amém? Promessas, mandamentos e princípios. Isso tem que fazer sentido e ser real na sua vida. Você precisa se apropriar. A Bíblia tem que ser para nós o que ela diz. Faça valer cada palavra na sua vida. Quando nós dizemos eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Quer dizer que a sua identidade pela fé, nova identidade, está aqui. Esse é teu espelho. É aqui que você precisa se reconhecer, se ver. Amém? Amém. No seu espelho. Romanos 8, 16, 17 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sabe o que diz isso? Aproprie-se da cruz pela fé. O que aconteceu ali era você, era eu, que estávamos naquela cruz. Em Jesus. Amém? Amém. Às vezes você vê Jesus na cruz, era Ele morrendo por você. Está faltando você subir a cruz. Suba a cruz. Veja-se ali, crucificado em Jesus. Considere-se morto em Cristo, sepultado em Cristo e ressuscitado, uma nova criação com Ele. Amém? Amém. Pela fé. Aproprie-se dessa verdade. E o terceiro ponto é compromisso. Diga-se, compromisso. Diga. Jesus firmou uma aliança conosco. Diga, Jesus
Jesus colocou uma aliança no teu dedo. Jesus fez uma aliança conosco. Uma aliança significa um compromisso. Ele é compromissado com você. E espera que nós firmemos um compromisso com Ele também. Como que esse compromisso se manifesta? Como que o nosso compromisso se manifesta? Como que o compromisso de Deus se manifestou? Com ação, com atitude. Antes que nós pudéssemos ver, Ele veio, Ele subiu a cruz, Ele tomou o nosso lugar, Ele morreu, sem que nós ainda sendo pecadores, Ele subiu a cruz e Ele concretizou o compromisso dele conosco. E disse, foi Ele que fez. Eu tenho um compromisso com você. E eu provei o meu amor e o meu compromisso quando entreguei o meu filho e quando Jesus entregou-se por nós. E agora, como que nós vamos manifestar o nosso compromisso? Porque a aliança tem dois lados, né? Jesus é aliançado conosco e nós somos aliançados com Ele. Colocando em prática os ensinamentos e levando a sério a vida de acordo com os princípios bíblicos da palavra, vivendo a sua nova identidade em Cristo. Coloque em prática a sua nova identidade em Cristo pela fé na palavra. Hebreus 10:38 diz, mas o justo viverá pela fé. Pelo que você vive? Pelos seus sentimentos? Pelos seus pensamentos? Ou pela fé em Cristo? Ou meio a meio? Um pouquinho lá, um pouquinho cá. Defina-se, decida-se quem você é em Cristo Jesus. Como que você vai caminhar nessa terra? Então, o que é preciso? O que significa viver pela fé? Estou dando pontos. Grava, estuda e coloca em prática. Primeiro, depositar. Diga, depositar. Toda a confiança em Jesus. Toda. Agora eu só confio no Senhor. Porque Ele não vai falhar. 2, firmar um compromisso de ser totalmente dele. Sou tua, Senhor. Ponto. De mais ninguém. É o Senhor quem vai ditar. Em Jesus está a nossa suficiência. Sem Ele, nada. Diga, sem Ele, nada. E outro ponto, ter convicção de que tudo que Ele fizer ou permitir será o melhor para a sua vida. Se Ele deu o seu filho, será que com Ele não dará todas as coisas? Você confia nisso? 100%. Deposita nas suas mãos. Tenha convicção. A fé é uma convicção profunda. Amém. Amém? De que tudo que Ele fizer ou permitir, seja aos teus olhos bons, seja aos teus olhos maus, é o melhor para a sua vida. Porque a Bíblia diz que nem um fio da nossa cabeça cai, sem que Ele saiba ou permita. Se um dia vier uma prova muito grande para você, e você chorar, confesso, o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã é o sol da justiça que se levanta. Amém? Amém. Esse nível de fé nós temos que cultivar. Amém. Não sabemos o que vem adiante. Não sabemos o que virá na próxima esquina, a próxima curva. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos vivendo tempos de paz, tempos de prosperidade. Não estamos vivendo? Até o reinado de Israel, no reinado de Davi, foram tempos de guerras, muitas guerras.
Mas o reinado de Salomão foram tempos de paz. Um reinado de paz. Mas nós sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso de glória no porvir. A nossa vida não é essa. Ela vai se manifestar. Hoje nós a vivemos pela fé. Aleluia. Aleluia. Então, primeiro, deposite toda a sua confiança no Jesus, tá? Deposite toda a confiança em Jesus. Firme um compromisso de ser totalmente dele. E tenha convicção de que ele sempre fará o melhor. Amém. Jesus advertiu: tende fé em Deus. Ou tende a fé de Deus. A fé do mundo é vazia, ela é falsa e ela não tem consistência. A fé é repartida a todos. Há uma medida de fé que todo mundo vive. Senão ninguém entraria no avião. Senão ninguém entraria no ônibus. Ninguém dirigiria nas estradas do jeito que estão. Ninguém sairia de casa. O medo nos tomaria. E o que é a doença de pânico? É o medo tomando conta. É a falta de esperança, de fé. Terrível. É terrível. Mas a fé de Deus é viva. Diga viva. Ela é curadora. Ela é libertadora. Aleluia. Ela produz convicção de salvação. Convicção de vida eterna. Ela é um dom celestial. Ela é um presente. E a Bíblia diz: a fé não é de todos. A fé é daqueles. A fé de Deus é daqueles que abrem o coração para receber Jesus como Senhor e Salvador. É uma fé para você crer que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus e que nós, pela fé, somos elevados a filhos de Deus. Amém? Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você removerá montanhas, removerá os obstáculos da sua vida, das circunstâncias. A fé de Deus, ela é atestada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele atesta em nós uma confirmação em nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus, desta fé. Muitas coisas nós poderíamos falar sobre a fé. Eu fiquei numa saia justa. Mas acho que eu consegui resumir aqui. A fé é o dom de Deus para crer em Jesus. Amém. Amém. Olha que presente. Que presente Deus nos deu para a salvação. É um presente de Deus para crer em Jesus. Ela não é de todos. Não é uma fé natural. Ela é sobrenatural e é certificada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. A fé de Deus está alicerçada no amor, no perdão e na convicção. Diga convicção. Pessoas de fé são pessoas convictas. Amém. Aleluia. Eu vou dar exemplo aqui bíblico. O centurião, pessoa convicta. Senhor, o meu servo está doente. Eu vou lá para curar. Não, Senhor, não precisa. Basta uma palavra tua. Eu comando 100 homens e eles obedecem a minha palavra, quanto mais a tua. Basta uma palavra tua, não precisa ir, não sou digno de que entre na minha casa. Pessoa convicta. Um estrangeiro convicto. A mulher do fluxo de sangue, uma pessoa convicta. Eu vou tocar nas vestes do Senhor. Já gastei tudo, vou entrar no meio dessa multidão. E quando eu tocar, eu sei que eu vou ser curada. Pessoa convicta. A mulher cananeia que foi atrás do Senhor e os discípulos despedem uma estrangeira. E ela foi lá, mas eu quero comer das migalhas que caem da sua mesa. Uma palavra sua.
vai resolver o meu problema. Mulher, grande é a tua fé. Amém. Pessoas convictas. Paulo, que estava pronto a ir a Jerusalém, mesmo sabendo que ele iria ser preso, que já tinha sido dito para ele, mas ele disse: que fazeis? Quando eles disseram: não vai, Paulo, eu vou, porque eu estou pronto a morrer por Jesus, se for preciso, não a só ser preso, mas a morrer. Mas eu sei que eu preciso ir. Ele foi lá no meio do fogo cruzado, por uma convicção de fé. A fé de Deus chama a existência o que não existe. Aleluia. Está em Romanos 4:17. Anote aí. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Chama a existência o que não existe. A fé de Deus admite as dificuldades sem desânimo. Romanos 4:19-22. Aí mesmo. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, falando já de Abraão, já amortecido, pois ele já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Será que você está certo de que o que Deus prometeu, ele é poderoso para fazer? Amém. Fique na linha da fé. A fé de Deus admite as dificuldades sem desanimar, mas dá glória a Deus e nos faz ser fiéis até a morte. Aleluia. A fé de Deus nos mantém fiéis até a morte. E para fortalecer a fé, o que é necessário? Quem quer fortalecer a fé aqui? Amém. Você quer ter uma Glória a Deus. Aleluia. fé fortalecida? Amém. Então, alimente-se da palavra de Deus. A falta de conhecimento da palavra provoca fraqueza espiritual. A palavra de Deus é a fonte para o poder da fé. Você quer ter uma fé poderosa? Alimente-se da palavra. 2. Examine o pecado de sua vida, ou elimine o pecado de sua vida. O pecado afasta de Deus e luta contra a fé. O pecado enfraquece, luta contra a fé. E 3, fuja das dúvidas. Aonde entra a dúvida, a fé vai embora. A fé é a certeza daquilo que você não vê. Não admita dúvidas na sua vida. Não admita ficar na dúvida. Tiago 1,6 diz que o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. E diz então a palavra: homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quem duvida é inconstante. Quem duvida tem coração dobre. Quem duvida não se pode confiar. Em quem vive com dúvidas. E cuide dos seus pensamentos. A Bíblia diz que temos a mente de Cristo e que devemos pensar nas coisas lá do alto. Glória a Deus. Amém? Finalmente, o capítulo 11 é um legado deixado para nós do testemunho, desde o início, de um povo, que é o teu povo, que é o meu povo, que nós pertencemos a este povo, que anda na terra, o povo que confia em Deus, desde o princípio. Você faz parte desse povo. Nós fomos aproximados às alianças da promessa, fomos enxertados, amém? Amém. Na oliveira verdadeira. Amém. Então, o capítulo 11, você vai ler em casa esse capítulo, é um legado de fé, deixado para nós de testemunho do povo a qual pertencemos, desde o momento em que recebemos o perdão de Deus, mediante a fé e arrependimento dos nossos pecados. Hebreus 11, capítulo 11. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. É um testemunho de fé e coragem, dedicação e
dedicação para cada geração que chegou a nós. Esse testemunho chegou a nós, na nossa geração. E nós temos que olhar o testemunho desses homens, desde o princípio, que permaneceram naquela posição, com coragem, dedicação, e jamais deixaram esmorecer a fé. Esse legado é para que nós permaneçamos firmes nos momentos de aflição, vendo esses testemunhos. E não só os que estão na Bíblia, mas também por cada geração na história. E até hoje nós vemos servos de Deus que estão enfrentando dificuldades muito difíceis, dificuldades terríveis, com perdas, prisões, morte, espoliação de bens, mas eles permanecem firmes na fé. Aprender pelo exemplo a confiar em Jesus Cristo. Esse capítulo está aqui não é à toa. Nós precisamos aprender por esses exemplos bíblicos a confiar em Jesus Cristo e a fixar nossos olhos. Fixe os seus olhos enquanto o reino de Deus se manifestar. O reino de Deus vai se manifestar visível. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai se manifestar em sua plenitude na volta do Mestre, Jesus Cristo. E é pela fé que nós enxergamos isso. Você está olhando e enxergando que Jesus está às portas e Ele vai voltar. Amém. A consistência de nossa fé se consolida e se caracteriza numa igreja que desde o tempo de Jesus sofre para manter a sua fé. Amados, não será fácil, como não foi fácil no princípio, não será fácil daqui para frente. Só aqueles que estiverem bem firmados na fé, na videira, com os abalos que virão, ainda assim, uma vez abalarei os céus e a terra, você não vai cair. No balanço você tem que ficar firme. O que te manterá firme é a tua fé. Perseguições, prisões, açoites, perdas, frio, fome e até morte. O que sustentou esses homens? A fé. Mas suportaram tudo pela fé em Jesus Cristo e pela alegria que lhe estava proposta no mundo vindouro, fazendo sempre a vontade do Senhor. A fé olha o invisível. Amém? A fé tem olhos, glória a Deus, para ver o invisível. Onde está a tua fé? Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que você tem que guardar? A fé. É o que primeiro Satanás vai querer roubar de você. A fé. Não duvide. Este é o bem mais precioso que você tem e eu temos. Guarde-o muito bem. Alimente a tua fé. E se você hoje se encontra fraquinho, se arrependa. Se arrependa da fragilidade da sua fé. Senhor, me ajuda na fraqueza da minha fé. Hoje, o Senhor vai lhe fortalecer. Amém. Se você se comprometer a desenvolver a sua fé. E desenvolver a fé é naqueles passos que eu falei lá atrás. Mediante a palavra, a gratidão, dê glórias a Deus. Sempre, em tudo. Amém. Pela fé, nós somos salvos. Amém. Pela fé, somos sustentados. Amém. Olhamos pela fé o nosso futuro. Amém. Amém? Esperamos pela fé o reino de Deus se manifestar. Pela fé, aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Pela fé, nos guardamos da corrupção do mundo. É pela fé que fechamos os nossos sentidos para o mundo. E pela fé é que nós celebramos a ceia do Senhor. Amém. A ceia é uma celebração de fé Amém. no sangue e no corpo de Jesus. O que Ele fez na cruz está manifestado em nossa vida. E Ele disse: toda vez que vocês se ajuntarem pela fé, vão celebrar
a morte do Senhor até que Ele venha. Essa celebração é pura fé. Amém? É fé no sacrifício de Jesus. Por que nós celebramos? Porque nós cremos naquele sacrifício da cruz. Porque nós cremos no sangue derramado. E nós cremos que o sangue de Jesus nos lavou e nos justificou de todo o pecado. Aleluia! Aleluia! Amados, hoje, no nosso oitava pedra, é o nosso oitavo compromisso firmado aqui neste altar que levantamos. Você vai colocar toda a sua fragilidade diante do Senhor. Pedir, Senhor. O Senhor disse que se eu tiver uma fé do grão, como um grão de mostarda, eu me tornarei uma grande hortaliça maior delas. Ajuda-me na minha fé. Hoje eu assumo um compromisso de fé, de ser o que o Senhor disse para ser, de falar somente em linha com a palavra, de fortificar a minha vida sobre a tua palavra, lançar as minhas redes, como Pedro fez. Senhor, eu não peguei nada durante a noite de peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Então a nossa fé diz ao Senhor: sobre a tua palavra eu vou viver, eu vou resistir, eu vou esperar e eu vou firmar os meus olhos no que é invisível, esperando a minha pátria que vem do céu. Porque eu não sou desse mundo, como o Senhor não é. Por isso eu vou viver como um filho de Deus no reino de Deus. Amém. Amém. Vamos levantar.